salve, minha gente! Como vocês estão? Iniciando mais um Pode Juntos. Estamos felizes por retornarmos, né, minha linda? Cada episódio é mais maravilhoso do que o outro. É incrível, gente, é maravilhoso. Com meu parceiro de propósito, então... Ah, coisa boa. E a novidade que vocês já sabem, né? Que tem 2 coraçõezinhos batendo aqui. Primeiro Pode Juntos, gravidinha. Primeiro Pode Juntos, que nós temos consciência que ela tá grávida. Que nós sabemos. É verdade, porque eu acredito que teve gente, o passado, eu estava e não sabia. Vocês acreditam? Pois é. Ai, mas coisa boa, né? Coisa linda é tá isso. Aqui, junto em família. É isso, gente. A família aumentando, tudo aumentando. E glória a Deus por isso, que é promessa do Senhor, né? Sim. Os filhos são uma herança, é um presente que Ele dá. Mas antes da gente iniciar esse podcast, tá incrível. Porque os convidados de hoje, meu Deus, né, amor? Não, meu Deus. Que história. Não, dispensa comentários, né? Não, eles vão, assim, vai render pano pra manga, porque tem muita coisa boa aqui pra gente Incríveis eles. ouvir. Mas antes... Tem os 3 Cs, gente. Vocês têm pra você curtir, comentar e compartilhar. Por favor, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo e comenta, porque, de verdade, o nosso conteúdo é relevante, porque nós estamos aqui promovendo a família, promovendo o casamento, como diz Hebreus 13:4, né, amor? Sim. Eu amo esse versículo, que diz que venerado, acima de todos, esteja o matrimônio. Casamento. E essa é a nossa causa, é a causa do casamento, do relacionamento, porque é a primeira instituição criada por Deus, antes mesmo da maternidade e da paternidade, Deus criou o casamento. Muito então, bom. Bora com os 3 Cs. Dá tempo ainda de você pegar esse link e compartilhar, já distribuir para o máximo de pessoas que você puder, até porque todo mundo tem um grupo no WhatsApp. Tem o grupo da manicure, do barbeiro, síndico, do bairro, então manda esse link aqui para o máximo de pessoas que você puder. Chama geral. Porque... nós estamos aqui assentados nessa mesa com um casal maravilhoso. Incrível. Eles que carregam um selo tão forte sobre filhos. Eles têm essa identidade de filhos. E, sobretudo, eles carregam essa mensagem com tanta veemência, com tanta verdade, não é mesmo, lindo? São jovens, mas com uma bagagem incrível. E quando eu olho para eles, eu me lembro muito de Paulo, quando fala a Timóteo, ninguém o despreze, mas se torna padrão dos fiéis. E eles são realmente padrão, meu sabe? Deus, São, meu Deus do céu, de verdade. Sabe aquelas pessoas que Deus conecta a você, que você sabe que é da mesma tribo? Nós estamos falando desse casal incrível, que bom tê-los aqui, Pastor Tiago. E Pastora Dai. Isso, gente. Meu Vocês Deus. são maravilhosos. Eu tô até constrangido, meu amor. Pois é, era da depois gente de uma mesmo. Eles apresentação estavam dessa, falando, pois não é um outro casal ali, né, que vai entrar. Vocês são demais. São incríveis. Vocês são maravilhosos, gente. Eu acredito que de todos os títulos maiores, sem dúvida, que a gente pode ter, filho de Deus. É, né? os de esse é o nosso lugar, né? É verdade, Meu é verdade. Deus, meu Carregamos Deus. mesmo esse coração da paternidade de Deus, né? De quem nós somos em Cristo. Realmente isso aí para nós é o que mais mexe com a gente. E é uma honra estar aqui com verdade. vocês. Honra nossa, É Deus. verdade. O convite de vocês é na realidade uma convocação para nós. É isso Porque aí. Deus, de fato, ele une propósitos. É verdade. Verdade. E quando nos conhecemos, a gente sabe que Deus uniu propósitos e vai ser a longo prazo. Amém. Glória a Deus. Amém. Em prol do reino, né, pastor? É verdade. Bora levantar um exército de famílias saradas, de Amém. casais reposicionados. É isso, Amém. é Nós isso. amamos. Esse Pode Juntos, a gente quer ouvir muito desse casal, que todo mundo conhece, esse casal que é um casal de conexão. Mas nós sabemos que antes de nós sermos aquele mistério que Paulo fala, né? Que 2 se tornam um. Antes de vocês serem casados, a gente sabe que tem uma história ali por trás. E a gente já quer iniciar esse Pode Juntos perguntando para vocês. Pastor Tiago, quem que era o Tiago antes de conhecer a pastora Dai? Eita, meu Deus. Nos conta do CPF pra gente entrar no CNPJ. Exatamente. Boa. Eu era uma alma perdida, vagante pelo mundo. Meu sogro diz assim que falou assim, de onde veio? De rodear a terra. E passear por ela. De rodear a terra. Mas eu conheci Daiane, eu tinha 22 anos? Você tinha 22. 21. Não, já tinha Aí 22. você fez 22 em agosto. Eu te que conheci nós em casamos, maio. eu tinha 24. Isso. E, enfim, foi 2008, eu lembro bem o ano. 2008. E a estação. Eu me mudei para Joinville em janeiro de 2008.
E fui a trabalho, na realidade. Mas a vida inteira era envolvido com o ministério, era líder da adoração, do louvor. O senhor cresceu assim, nesse ambiente de igreja? Cresci igreja. Já crente desde pequeno. Nasci no lar cristão Maravilha. pentecostal. Eita, mãe. Como diz o Janilson, fala, na marcha. Você já era da marcha. Na marcha. Boa. E mas em 2008, me mudei para Joinville, a convite a trabalho. Morava em Londrina, Paraná. O senhor nasceu em Londrina? Não, eu nasci no Rio de Janeiro. A história é longa, eu tô tentando Carioca. encurtar aqui. Carioca. Não precisa de poupar, vai lá. Eu nasci na Baixada e saí muito criança do Rio. Olha só. Aí minha família se mudou para São Paulo, meu pai procurando um emprego melhor. Depois nos mudamos para o Paraná, a cidade de Cascavel. Meu tio é pastor até hoje lá. Legal. Pastor de uma Assembleia de Deus. Muito bom. E aí a gente foi para lá para ajudá-lo também. Meu pai em busca de emprego melhor, a gente conectado com a igreja. E de Cascavel fomos para Londrina. Também na mesma aventura, né? Na mesma pegada. Meu pai procurando um trabalho melhor e a gente também se envolvendo com o ministério. E aí eu saí de Londrina, numa empresa que eu trabalhava, eu era gerente comercial. Legal. E eu recebi uma proposta para Joinville, uma proposta totalmente inusitada, porque eu jamais tinha pisado em Joinville, não tinha nenhum parente, nada que me trouxesse para cá. Mas eu sabia que era algo de Deus. Eu sabia que era um chamado de Deus para ir, né? E quando Deus chama, não tem jeito, né? Eu fui para eu acabei almoçando com o diretor da empresa, uma moça inusitada, eu não peguei um voo, cheguei quase 8 horas de atraso do meu compromisso em Curitiba. E chegando em Curitiba, falou, não, vem almoçar comigo. Eu fui almoçar com ele. E aí, num almoço informal, pintou o convite para Joinville. Pausa. Né? Homens não contam os detalhes, né? Vocês sabem como é que é. A mulher Mas sempre só, ajuda. eu não vou prolongar, mas eu acho interessante ele contar que lá em Londrina ele estava como líder do Ministério de Louvor, como ele disse, já cuidava de um monte de coisa da igreja e tinha sido separado a pastor. E ele estava só crescendo em todos os sentidos. A igreja estava crescendo, tudo crescendo. Então, quando ele recebeu essa proposta para Joinville, que ele pediu uma confirmação que fosse através da mãe dele, a mãe dele disse que tinha orado e tal. Depois tu vai chegar nessa parte, né? Mas ele deixou muita coisa em Londrina, né? Ele não foi assim, porque lá vai ser melhor do que eu tô vivendo aqui, ou Foi aqui um eu lugar não de tô renúncia, bem. né? Foi uma Paralelo entrega, com a foi uma confiança, né? Que Deus estava de fato chamando ele para Joinville para algum propósito, né? Que lá tinha o maior propósito da sua vida, né? Eita! E a gente, como Deus faz as coisas, né? Deus escreve os planos dele. Como diz Salmo 139, ele escreve no livro todos os nossos dias, escritos foram. Mas ele não permite que a gente leia todos os capítulos do livro. É verdade. Ele não dá... Às vezes ele dá um pequeno spoiler, né? Assim, não conta porque tudo. eu penso que se a gente souber de tudo, a gente vai estragar muita coisa. É verdade. A gente vai querer adiantar, dar um passo lá na frente. Ele é um Deus que permite gosta de surpreender, né? Exatamente. E aí, esse convite para Joinville foi surpresa, mas na hora que eu recebi a proposta... eu falei assim, poxa, você tá falando sério? Eu falei, eu tô falando sério. Quero lá, você é a pessoa ideal para a vaga. E eu falei, olha, me dá uma semana para pensar. Mas pensar de crente é joelhinho no chão, né? Crente pensa com o joelho, né? Sim. E aí eu fui orar mas eu tinha muita paz no meu coração. Embora eu nunca tinha nenhuma conexão com Joinville, eu tinha muita paz no meu coração, de forma surpreendente, porque eu estava totalmente ligado a Joinville, a Londrina. E aí eu falei, Senhor, o Senhor vai ter que me dar uma confirmação, que eu sei que é difícil, é quase impossível. O Senhor vai tocar no coração da minha mãe vai liberar. Por que difícil? Porque eu sou filho primogênito, mas velho, muito agarrado com a minha mãe. Nunca morei fora de casa, enfim, né? Um grude com a minha mãe, normal. E aí eu chego em casa e falo, mãe, a gente precisa conversar. Ela tinha preparado o almoço, falou, não, antes de almoçar eu preciso contar algo para a senhora. Senta aqui, eu sentei com ela na minha cama, ela falou, peraí, meu filho, antes de você contar, eu tenho algo para te falar. Aí pausa para contar quem é minha mãe. Minha mãe é aquela do joelhinho calejado. Eita Deus, me Aquela do apresenta essa coque. mulher. Aquela do pelo amor coque. de Deus. Sabe aquela do coque? Do manto. É da marcha. Isso, essa é, meu filho. Essa é aquela que você passa do outro lado da rua, velho. É linha de fogo. E ela falou, peraí, meu filho, eu tenho algo para te dizer. Eu estava orando essa semana de madrugada por você e o Senhor me falou que Ele ia te tirar dessa cidade, ia te enviar para outro local e lá Deus vai começar a obra que Ele tem na sua vida. Meu Deus. Vá, meu filho, porque chegou o seu tempo. Uau. Meu Deus. Ter uma direção de Deus é maravilhosa. Agora, vindo da mãe... Meu Que Deus. coisa linda, Não é? pastor. Exatamente. Ai, Que coisa Exatamente. incrível. E assim, do nada. Assim, eu fui para uma reunião de empresa. E aí, de repente, a gente volta e um mês depois, a proposta era assim, aceita e já vai. De repente.
Isso foi em dezembro de 2007. Em janeiro de 2008, eu estou com meu carrinho descendo para Joinville, de Malicuia. E aí começa a nossa história na cidade. Eu ainda peregrinei, a gente brinca, peregrinei por 5 meses ainda na cidade sem conhecer o nosso ministério. E, enfim, batendo cabeça, ia numa igreja, ia outra, não se achava, não se encontrava. Eu falei, Senhor, o Senhor não errou, o Senhor nunca erra nos teus planos. Como é que o Senhor me manda para uma cidade e não me dá uma igreja? Minha vida é com o Senhor, não tem outra vida. Eu não vim para cá para ganhar dinheiro. Uau. Né? E aí sai de uma igreja outra e conheci, sei lá, quase umas 10 igrejas, muitas igrejas, e batendo cabeça. Aí um dia eu fui, não tinha para onde ir mais. Todas as que eu tinha indicação, o pessoal do trabalho indicou, as que eu passei na frente eu tinha entrado. E era num sábado, eu falei, eu preciso cultuar hoje, para onde é que eu vou? Eu procurei na internet, no Google. Que legal. Jogou no Google. Joguei no Google. Aí um nome me chamou a atenção, entrei no site, vou ver se tem jovens. Aí entrei no link dos jovens. Aí tá lá, culto todo sábado, 20 horas. Falei, é lá que eu vou. Tinha um videozinho, resumo, uma música do Kirk Franklin. Eu falei, são legais. Eles curtem Kirk Franklin, eles têm bom gosto. Partiu. Aí eu cheguei lá, aí a partir daquele dia, 24 de maio de 2008, minha vida mudou. Não Uau, esquece que mais. coisa linda, pastor. Ele chegou num evento chamado Águas Vivas. Não era culto de jovens, como dizia o site, porque justo naquele sábado Tinha foi o marcado um primeiro evento, primeira vez que a gente fez um evento chamado Águas Vivas, que é um evento de louvor e adoração, onde há batismo no Espírito Santo, a gente ora por esse mover. Só ministração. Meu Deus, que coisa linda. E ele chegou justo nesse dia. Imagina o Penteca entrando na igreja. Eita, justo Deus. nesse dia. Aí agora eu vou chegar no lugar principal, que é o motivo aqui, né, do enredo. Eu piso na igreja. Eu falei, Deus é bom, a presença de Deus já está aqui. Eu já senti a presença de Deus. Na hora. Aquela presença de Deus, louvor lá, e a gente entra, chega na igreja, fica no fundão, né? Não conhece ninguém. E eu lá no fundão, e eu, meu Deus, Deus está aqui. Louvado seja Deus. Aí eu comecei a adorar. Aí eu senti tão forte a presença de Deus, e o Senhor começou a ministrar meu coração. Esse é o lugar. Esse é o lugar que eu tenho para você. Eu me ajoelho e começo a chorar. Meu eu fico Deus. prostrado no fundão da igreja, tudo escuro. Sendo ministrado A por ideia Deus. do evento era ficar mais escuro e Tirar tal. as cadeiras e eu não conhecia nenhuma Tirar o Bem sapato. livre, assim, né? E o Espírito Santo falou no meu coração, esse é o teu lugar. Aí eu ajoelho e eu começo a agradecer. Eu não conhecia nenhuma alma viva. Quando eu ajoelho, que eu estou agradecendo, alguém vem nas minhas costas e fala no meu ouvido, você não precisa mais procurar, Deus já te trouxe ao lugar certo. Meu Uau. Deus. Bem pontual. Eu falei, de onde isso aqui? O que aconteceu? Amém, eu chorando, agradecendo e tal. Só veio confirmar, né? Aí me recompus. Alguns minutos depois, fico de pé, tô adorando. Sobe uma mocinha para cantar. Né? Uma moça sobe para cantar. O altar lá na frente, ou lá no fundão da igreja. E ela sobe com uma voz de autoridade. Eita, quando a luz Voz dos olhos de meus. unção, né? Esse hino aí eu acho que era outro. Quando não, né? Quando o amor É melhor. com o coração. Ficou mais crente, né? Muito bom, muito bom. Quando ela sobe, que ela toma o microfone, ela começa a cantar, e o Espírito Santo diz assim, aquela que tá cantando é tua esposa. Meu Uau. Meu Meu Deus, pessoal, em um único dia, uma única noite. Eita. Várias A vida toda Neste mudou. sábado. Meu Deus. Era o sábado. Aí, isso deve ser coisa da minha cabeça, vou voltar a adorar o Senhor. Aqui adorando. Aí daqui a pouco a música tá terminando, aí aquela erguida na cabeça assim. Aí o Espírito Santo fala, aquela que tá cantando é tua esposa. Meu Deus, parece Meu ter um Deus. eco assim, né? É. Quando ele falou a segunda vez comigo, diante do Senhor, eu baixei a cabeça e comecei a pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Eu tô aqui na tua presença, tá tão bom, Senhor. Eu tô pensando em mulheres, besteira, coisa da minha cabeça. Né? O Senhor já me confirmou, tá tão lindo. E aí, o Espírito Santo pela terceira vez falou assim, aquela ali, aquela você pode olhar, porque aquela ali é tua esposa. Uau. Meu Deus. Meu Deus, que coisa linda, pastor. Terceira vez o Senhor confirmou, eu falei, amém. Se for de Deus, vai se cumprir. Mas eu guardei aquilo para mim. Eu não sabia, eu não fazia ideia de quem era a Daiane. Era o meu primeiro contato, eu não sabia se ela era bonita, se ela estava muito distante. Você tinha um relacionamento. Isso, eu não sabia se era casada, se era solteira, então por isso eu só, amém, vou guardar isso aqui para mim, né? Faço ideia de quem ela seja. Ele não Mas se for conseguiu de Deus, nem me vai se cumprir. identificar direito. Se ele me visse de novo, ele não teria certeza. Aquela menina é essa menina aqui, entendeu? Porque tava Aquela longe, que era eu vi. escuro e tal. É. E aí foi Eu só tudo... sabia que era do Eu louvor. guardei aquilo lá, acabou o culto.
Aí saí com os 2, 3 jovens, a gente saiu naquela noite, foi comer um cachorro-quente, já vieram, né? Ô, você é novo aqui, vamos comer um cachorro-quente? Vamos embora, tal. Então já me entrosei, muito legal. Deus já tinha falado. Aí marquei naquela semana com o pastor, para eu conhecer o pastor. Porque eu já tinha certeza. Falei, ali eu vou conhecer o pastor. Eu liguei para a secretaria, perguntei, marquei aquela semana para conhecer o pastor. Aí quando eu marquei para conhecer o pastor, aqui começa a entrar também um pouco no lado da história dela, né? Que o pastor ele foi para me atender, era um bate-papo rápido, e nós ficamos quase 4 horas conversando. Meu Deus. 4 horas de gabinete. Quase 4 horas, porque houve uma conexão espiritual tão grande entre eu e ele. Que coisa linda. Moisés e Jetro, né? Foi. Cara, então, foi por aí. E nesse contexto foi por aqui, aí. então não pause, pastor. Porque aí agora, vamos saber por onde andava a pastora Dai enquanto o pastor Tiago estava lá em Londrina, no Rio de São Paulo. No Rio, até essa chegada. Daí a gente chega aí no... Porque aí a gente vai descobrir que o pastor, na verdade, se tornou o sogro. O sogro. Então, conta aí, pastora. Vamos lá, então. Então, meu pai, pastor, né? Nasci nessa família pastoral. Meu pai, na verdade, quando ele saiu para o ministério, eu tinha 1 aninho. E foi um chamado da parte dele, que eu não vou entrar na história. E aí ele teve em 3 Barras, teve em Barra Velha, até chegar em Joinville, que Deus já tinha 4 aninhos, aonde ele se estabeleceu ali no Glória. Então cresci assim, numa igreja bem pequenininha, 10 membros, 20 membros. Demorou bastante tempo para ela começar a crescer, foram muitas lutas espirituais. Então eu cresci num contexto de família assim, batalhando muito ali no ministério. Né? Num contexto até mesmo de escassez, né? Mas o Senhor nunca nos deixou faltar a comida, mas foi sempre tudo muito simples. E ali meu pai desbravando, exatamente, em todos os sentidos, o bairro, em todos os sentidos. Ali, só para vocês terem uma ideia, né? Era uma igreja que tinha passado 6 pastores e todos eles tinham abandonado o ministério. Meu Deus. Todos eles. Meu pai, por uma direção de Deus, obedeceu e foi para esse lugar. Ele deixou uma igreja de 200 pessoas em Barra Velha, toda estruturada, bonitinha, que ele obedeceu ao Senhor para estar ali. E eu cresci nesse contexto. Então, meu pai era uma pessoa que não teve pai, não teve mãe, ele um contexto meio sem família, assim. Então, ele não tinha aquele contexto de me abraçar, de me beijar, né? Então, eu tive uma infância, apesar de cristã, né? Numa família maravilhosa, mas um pouco ausente com a paternidade do meu pai. A senhora é filha única? Eu fui filha única até 10 anos, até 9 anos. Aí minha mãe teve a minha irmã, a Sara, a pastora Sara também. Que legal. E foi um pouco depois, né? Ela já nasceu quando a história já estava mais fácil, já estava mais interessante, mais legal, assim. Uma outra realidade. Foi. Mas por que eu estou contando essa parte, assim, do meu pai ali? Porque ele foi um pai sempre muito protetor, sabe? Muito lutador, muito provedor em o melhor que ele podia fazer. Mas eu tinha uma carência. E com 10 anos de idade, num retiro de juniores, essa carência foi suprida com uma experiência com Deus que eu tive muito forte. Então, eu cresci na igreja, cresci. Mas a gente sempre diz que filho de pastor não é pastorzinho e também filho de crente não é crente. Né? Até porque Deus não tem neto, né? Deus tem filhos. Exatamente, Deus tem filhos. Então, eu precisava desse lugar. Embora eu sempre tive muita sede de Deus. Lembro de 8 anos entrar no quarto, falar, Deus, fala comigo, eu preciso te ouvir, eu preciso te conhecer. E aquele vazio dentro de mim precisava ser preenchido. E ali naquele dia do quarto, o Senhor não me atendeu. E eu continuava indo na igreja ali com meus pais. Com 10 anos eu tive esse encontro muito, muito, muito forte na minha vida, onde, ainda ouvindo uma mensagem, não era nem ministração, o Senhor simplesmente me tomou. E eu ali caí compulsivamente no choro, mas num choro de cura. Num choro onde eu tive uma revelação muito profunda da paternidade de Deus, que eu sentia muita falta desse abraço, desse colo. E ali Deus me mostrou o quanto eu sou amada. Entendeu o seu lugar de filha, né? 100%. E ali ele me encontrou. E eu tenho todo um testemunho de infância, mas eu vou seguir daqui. E aí eu fui começando a ter esse relacionamento com Deus a partir dos 10 anos. Então foi uma adolescência em conhecer a Jesus, sabe? Conhecer de fato um amor de Deus Pai por mim, muito forte, assim. Amém. E aí meus pais passavam pelo quarto, eu estava lá chorando, eu estava ajoelhada buscando, e eu lembro de colocar aqueles CDs da época, era Diante do Trono, nos braços do Pai e tudo mais. Então era muito gostoso, assim. E muito ministrada nesse contexto. E aí eu fui sendo ressignificada em faltas que eu tive da infância e curas. Quando eu tinha momentos com Deus, eu lembro que eu falava, Deus, meu coração é teu. Eu entreguei meu coração completamente para você, 100%.
E se o Senhor quiser que eu case, eu preciso que o Senhor me apresente o meu marido. Porque eu, como Deus. filha de pastor, também tinha visto casamentos muito difíceis. Também só sabia imagino. de um contexto... A gente amadurece mais rápido, né? Porque a gente vê muitas coisas. Então eu via como o casamento era algo sério, algo difícil. Sim, sim. E eu tinha temor para casar. E eu falava, Deus, por favor, que o Senhor possa me apresentar ao meu marido... E eu não erre, eu não quero casar de forma errada, porque o meu coração é teu e eu sei que o Senhor tem algo com a minha vida. Então, eu sei que o casamento pode ser um dos maiores empecilhos para que o que o Senhor tenha aconteça na minha Que vida. sensato isso, essa Que oração, oração, né, né? pastor? Sim, eu orava... Até porque eu acredito, né, que nessa época não existia tantos ministérios voltados a essa área referência, de relacionamento, né? Não era comum. E aí eu pedi uma coisa para o Senhor pontualmente durante a minha adolescência, assim, esporádico. Eu falei assim, Deus, eu vou te pedir algo impossível para eu ter certeza que esse marido é teu, que você que está me apresentando. Eu quero que o meu pai se apaixone pelo meu marido antes de mim e me Uau. apresente ele. E foi exatamente o que aconteceu. Olha essa oração. Então, quando eu conheci o Thiago, eu com 17 anos, eu fui para o Canadá. Ela fez essa oração no quarto secreto. No quarto secreto. Meu pai Ela não contou sabia. pra ninguém, né? Era Ninguém entre sabia, ela e Deus. Era eu e Deus. Era uma confirmação entre ela e confirmação que eu Deus. queria. Que Então, eu legal passei isso. minha adolescência Meu buscando Deus. o Senhor de verdade. Me formei em inglês. Meu pai conseguiu uma família que me acolhesse no Canadá, que era da nossa igreja há muitos anos atrás. Fiquei com eles. O Senhor teve muitas histórias na minha vida lá no Canadá, onde o Senhor estendeu o meu tempo lá. Eu fiz A senhora missões. ficou quanto tempo lá, pastora? Fiquei 9 meses. Olha só. E desse tempo que eu fiz Master's Commission, eu ganhei uma pessoa para Jesus, eu fiz missões lá no Alasca, na fronteira com o Olha Alasca. só. Que Foi legal. incrível, foi incrível. Quando eu voltei, lá no Canadá, o Senhor me deu uma palavra. Eu tenho um homem separado para a tua vida. E foi uma visão que o Senhor me deu enquanto uma mulher orava por mim. E essa visão que ela, na verdade, teve e falou para mim era que eu e meu marido ficávamos na frente de uma multidão de pessoas e ministrávamos junto. Olha E ela Uau. disse assim, não apresse o teu coração, porque o homem que eu tenho para tua vida já está separado. Aí eu volto pro Brasil. Eita, Deus. Olha, eu sou uma pessoa muito de datas. Eu vejo, Deus não erra em nada. Aham. Até nas datas ele fala. Eu pisei no Brasil de volta, que foi um momento muito especial o Canadá para mim. Quando eu pisei foi 31 de maio. Um ano depois, eu conheço o Thiago dia 31 de maio. Meu Deus. Exatamente, no mesmo dia que eu voltei do Brasil com essa palavra que o Senhor tinha separado um marido. Uau. Não que eu estava em busca disso, mas era sempre o Senhor me dando sinais, me avisando. Eu estou fazendo algo, Sim. Deus se guarda o importa, teu né? coração. E Deus é um Deus de ciclos, de estações. Exatamente. Ele se movimenta também com datas. Exatamente. Meu Deus, quantas histórias nós temos a respeito disso? Datas. É bem Eu tenho muitas questões com datas, sabe? Que forte. Inclusive o nosso casamento, a data dos nossos filhos, de nascimento, tudo bem isso. tudo é Não, data. Meu Deus, eu tô aqui de verdade. Como a gente se parece, né, Pri? Muito se parece. E é tão legal isso, porque para alguns que não compreendem, acho que é numerologia, que é misticismo, mas para nós que acreditamos, sabemos que é profético. É profético. Que é Porque voltar ao Deus que é um Deus de vindo estações, Deus. né? Daniel diz que é ele que estabelece tempos e estações. Perfeito. Deus não tem problema com os detalhes. É a gente que passa batido muitos detalhes, Verdade. mas ele vê todas as coisas, né? E basta a gente querer ouvir, Exato. né? E entender de fato. Deus falou comigo em sonhos, em oração sobre as datas. É aquilo que a senhora disse. É conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque Exatamente. nesse lugar de prosseguir, de não é só ter uma informação de quem Deus é, Exato. mas é continuar com essa busca, É carregar uma desenvolvendo revelação. né? essa intimidade, carregando essa revelação, que a gente consegue aperfeiçoar aquilo que Deus colocou em nós como dom, como talento. Perfeito. E a gente vai discernindo, vai tendo mais apurado, né? Aquilo que verdade. Deus vai falando conosco. É tão sério isso que ele chegou dia 24 na igreja, dia 25 era domingo, ele tava lá, eu não vi ele, eu não soube dele. Ele podia ter marcado com o pastor segunda, terça, quarta, ele marcou na sexta. E dia 31 era o sábado. Aham. Eu só Meu vi Deus. ele no sábado. Olha só. Então, assim, eu creio que Deus tem sempre esses mistérios, né? Sim. Mas, enfim, aí eu tô resumindo super a minha história, né? Então, eu tô contando rápido. A minha adolescência foi de busca, ali me envolvi com a igreja em todos os sentidos, E nesse liderança. tempo não houve nenhum relacionamento. Eu tive Namoro. um namorado antes. E também o Senhor confirmou no meu coração que não era. Usou meu pai também para confirmar.
um homem de Deus, nada de errado com ele, mas o Senhor Mas não nos, era a bênção nos de Deus na sua mostrando vida. que não era Que Deus estava exatamente. preparando Era até Tiagão. de Deus, mas não Olha que era de Deus legal pra aí, ó. você. Melhor ainda estava por vir. Exato. E aí, o que aconteceu? Eu me envolvi com a igreja, liderei, ministrei louvor, eu já pregava, quando eu voltei do Canadá, eu já pregava também nos domingos com meu pai, eu já estava muito envolvida no ministério. Então, eu sempre tive esse temor de quem que ia entrar na minha vida, né? E precisava ter chamado, precisava ter ministério. Claro. E quando eu conheci o Thiago, nada disso importou. Porque o Senhor, ele cumpriu exatamente o que eu pedi. E se ele cumpriu exatamente o que eu pedi, eu não estava olhando mais para o que aos meus olhos era uma coisa que talvez eu iria tentar identificar. Ele já Você tinha tá dado contando, a palavra. mas você ainda não contou a confirmação. Exatamente. O que acontece? O meu sogro hoje, né? Pastor Eloy. Pastor. Ele me atendeu naquele gabinete. Conversa E de aí, quase pastor? 4 horas. Vamos lá pra conversa. E a gente criou aquela conexão super, né? O senhor tava Fazendo muita nervoso? pergunta. Não, Porque eu ele não tava de sabia boa. nem quem era É, ela. Eu não sabia imaginava. nada, então eu tava bem de boa. Conectou super. E Então não fui soube eu. mesmo que... A gente só falando de Não, ministério. não Que era soube. seu pai? Não Ministério, soube. igreja, não fazia ideia. Eu não fazia ideia que Meu aquela menina que Deus. tava cantando era filha Até do o homem. final da conversa, ele Olha foi embora sem Aí, saber. não, aí o que acontece? Ele me leva, acabou a conversa, ele me leva até o estacionamento, a porta do carro, ele bate assim no meu ombro e ele fala assim pra mim, olha, Você não Você- sabe por que você tá aqui, mas eu sei por que você tá aqui. E um dia você vai saber. Meu Deus. porque Só que eu lançou sei, essa. você não sabia. Lançou essa. Aí eu né? Frase da onde? Né? Beleza, ok. Jogou, né? Deve ter tacou um no mistério, alguma coisa aí, né, que vai acontecer. E Amém. o Thiago foi embora. E meu pai ligou pra minha mãe na mesma hora. Eu não sabia de nada, gente. Meu pai ligou, Doroteia, senta. Onde é que você tá? O que foi, Eloy? Meu Deus do céu! Eu acabei de conhecer o marido da Daiane. Uau, que coisa linda, meu Uau, Deus. Gente, foi desse gente. jeito. Foi desse jeito. E eu, nada, zero, nem sabia que ele existia. Tava em casa, comendo pra ir pra faculdade. Tava fazendo psicologia. Meu pai chega igual uma gazela saltitante, eu brinco, porque a gente fica assim quando tá apaixonado, né? Todo empolgado, Sim. né? É bem isso. Meu Deus, e ele não é, né? Os homens normalmente são mais Contidos, contidos. né? Ele tava, Daiane, você viu um moço na igreja domingo? Não, pai. Não, porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele vende não sei da onde. Só faltou falar o tipo sanguíneo e o RG do Thiago, porque ele contou tudo do Thiago. Eu fiquei, gente, que coisa mais estranha. Meu pai falando de um menino pra mim, tão protetor, nunca me apresentou ninguém. Naquela hora, o Espírito Santo parece que fez uma matrix na minha cabeça, que eu não ouvi mais o meu pai, eu entrei numa bolha, mas eu ouvi claramente o Espírito Santo falando assim, o seu marido acabou de chegar, lembra que você me pediu que o teu pai se apaixonasse e te apresentasse Meu o teu marido? Deus. É isso que tá acontecendo. Porque era muito Gente, inusitado também, porque meu cara. sogro é muito protetor. Super Não, e a menina protetor. dos Ele é- olhos, Eu só imagino, primogênita. Isso, ele é muito Por isso que eu sério. pedi isso. Sim. Porque era impossível. Eu Meu pedi Deus. algo impossível. Uau. Né, amor? Porque realmente Meu o Deus. pai Impossível. conhecer E, gente, Isso era antes- 30 de maio. 31. E eu não conhecia ela, não sabia que ela, né? E ela não me conhecia, não sabia que existia. Mas eu já sabia que minha mulher estava ali e ela já sabia que o marido estava ali. A gente nem se conhecia. Meu Deus. que Resumo coisa da linda. ópera é esse. Não, aí o meu pai, quando eu falei, pai, o senhor tá falando o que eu acho que o senhor tá falando, eu não conseguia dizer. Ele sentou do meu lado, viu que ele tava empolgado demais. E ele me mostrou uma foto que ele tirou do celular escondido. Do Thiago. Do Ele tirou Thiago. escondido de mim. Pra me Gente, eu mostrar. acho que isso é a cara do Gerilson fazer. Pra me mostrar. Tu Não, tem tirou escondido noção? assim, ó. É bem eu, É a tá, cara na do vida. É o Gerilson da vida. É que eu sou casamenteiro, gente. Eu amo casamento. Deus me chamou Eu sou pra isso. assim Você tá também. apresentando as pessoas. Eu gosto disso também. Eu até faço isso. imagino seu pai, pastora, tirando uma fotinha Uma bem foto escondidinha. escondida, assim. Não, fingindo e foi que tá bem marcando. escondido mesmo, que eu não fazia ideia. que Depois que eu fiquei naquela sabendo dessa época- Não, história. naquela Ai, época que bom. também não era com muita Não, é nitidez, isso aí. né? ia O celular era dizer. 1.5 Era pixel. tudo borrado, entendeu? TechPix. TechPix. Já tinha barba, pastora? Não, ele era Não tinha, né? menos Era lisinho, barba. né? Só que tava tudo borrado a foto. Meu pai nem tinha olhado a foto, ele viu junto comigo, não deu pra ver nada. Entendeu? Eu falei, mas tá tudo bem, o senhor sabe o que ele tá fazendo, né? Eu nem olhei a aparência, porque não dava pra ver mesmo. E vocês têm essa foto ainda? Não, Não, faz não muito faz tempo. ideia. Amor, minha linda. Ah, Nós vai estamos saber, falando vai da... Meu vai saber Deus, que a década mamãe se tornou passada. memorial. Sabe o que ele disse pra mim? Ele falou como se fosse uma amiga fazendo um lado. Ele disse assim, ó, eu falei pra ele ir no ensaio amanhã do louvor pra vocês se verem. Ele já criou todas as criou. oportunidades. Meu Deus, já Ele assim. convidou o Thiago, meu pai convidou o Thiago pra ir no sábado, no louvor, no ensaio,
Mas porque era eu ia estar ali. pra conhecer os músicos. Não, eu não falou que você ia estar ali. Mas ele teve essa intenção. Não, mas eu tô dizendo que ele não mim. falou. Ele não falou pra que você ti ia estar não. ali. Ele Sim, falou, sim, vai no pra ti ensaio dos não. músicos, você é músico, você vai se conectar, vai conhecer a galera. Aí no dia seguinte eu fui no sábado, beleza, eu vou pro ensaio. Eu tocava sax na época, eu vou com o meu saxofonezinho, E tá entrando, voltando a tocar conhecendo. também. E aí eu chegando na igreja, assim, ela sai do corredor, ela sai do banheiro e ela me cumprimenta, ela estende o braço e fala assim, oi, tudo bem? Boa tarde. E aí, oi, tudo bem? Achei estranho, né? Você é daqui? Quando ela falou assim, você é daqui, você é de onde, né? Aí eu, pela voz, pelo timbre da voz, Meu Deus. Fez você aquele lembra? pelo timbre da voz eu conectei. Essa é a música que tava cantando aquele dia. Aí eu meio que gelei, né? E eu já sabia que era ele, fingindo a costume. Fingindo. E eu também É. tava gelada, assim, ó, esse é meu marido. Esse é meu marido, ai, Jesus. Não, Essa é minha esposa. Ah, Os escuta dois, essa, assim. Janilson. Aí, Coisa ótima. não, louco. aí eu cumprimentando assim e tentando responder ela, eu chamo o Thiago e tal. E eu fui baixando assim pra ver a mão esquerda. Estava comprometida. Isso! Eu queria saber se ela tinha aliança. Aí eu olhei do lado assim, ia cumprimentando. Não é casada. Já. Aí eu fui olhar do outro pra saber Check, se tinha. já deu não check. tinha nada. Opa! Ela tá. Aparentemente ela tá disponível. Aí eu sintonizei, não, era a moça que tava cantando. Meu Deus. Aí dali gente, foi, que coisa gente. linda. Aí a Aí gente dali conectou. foi. A gente A super gente não parou conectou. de falar, só atrapalhou o ensaio. Teve várias visões e sonhos e confirmações ainda a partir disso. No próprio ensaio, na oração, a gente, os dois, todo mundo, se ele ensaia, Senhor, abençoe esse ensaio, amém, não tem? Assim, Aham. os dois, ele pegou a mão do meu lado, né, tava conversando Claro, comigo. dela. Aí os dois orando normal, daqui a pouco a gente é tomado por uma visão e por uma presença, os dois. Começou Começa a a falar falar em em língua, no meio da oração do ensaio, nada a Pra ver. começar o ensaio. nós Porque dois. os dois tiveram a mesma Chorando. visão de uma aliança envolvendo a gente, umas coisas assim. Meu Quando a gente Deus, abre o muito olho, profético. todo mundo olhando assim pra Muito nossa profético. cara, tipo, o que Só que, deu? tipo assim, Gente. só que- Ninguém tá sentindo nada. Não, só que assim, a gente se conectou Parece tanto. nossa. Meu Deus. Foi tanta emoção e a gente. Tanto que aquele dia a gente ficou conversando até, sei lá, meia-noite. Que a gente emendou ensaio, culto de jovens, depois a gente Teve saiu. vigília. Que delícia, hein? vigília. Deus apresenta casais, né? Isso, Verdade. mano. E a gente conversou, já foi tipo 1000 coincidências naquele sábado. Verdade. Ah, você também gosta disso, você também é assim. Então, Super se tipo, num conectar. dia eu me apaixonei. Meu Deus. Sabe, eu literalmente me apaixonei no dia. E ainda tinha aquela palavra de Deus por detrás, né? Sim, Então ela eu é ia essa conectando. Então eu Uau, que coisa conectei. linda, gente. Aí Né? quando você ia falar pra sua mãe, amor, aí ele foi falar, mãe, você tem que vir pra cá, eu preciso te falar um negócio, mas tem que ser pessoalmente, você tem que vir pra cá. E a mãe de novo, né? Minha mãe Aí falou. meu pai confirmou e depois a mãe dele Minha confirmou. mãe, eu já sei, meu filho. Deus te deu sua esposa, né? Ela Deus já... me falou essa semana que ele ia te Meu apresentar Deus. a tua esposa. Deus te apresentou a sua esposa. Meu Deus, gente. Que Foram é isso? várias Que coisa Só que aí, confirmações, diante de tudo Uau. isso, escuta essa aqui. Diante de tudo isso, eu falei pra ela, vamos casar em 3 meses. Ah, sim, aí a gente já queria Você casar, falou 3 né? meses? Poxa. A gente queria casar logo. casar Deus, em 3 Deus mandou. meses. Não é meu Sabendo? esposo, Não é vou, a minha não vou pecar, não vou casar subir no altar santo. 3 meses, rápido aqui a gente resolve. Aí meu sogro virou sogro. Aí meu pai Aí ele voltou segurou normal. a onda. Graças a Deus por isso. Sim, né? sim. Graças Claro, a Deus que por não isso. era- E Ai, minha mãe maravilhoso. também ponderou. Graças a Não, Deus. filho, namora normal. Agora vocês têm que se conhecer. Vai noivar. Cada fase de Vocês vão sua construir fase. apartamento. Então foi 1 ano e meio de quando nós nos conhecemos até nos casarmos. E aí depois a gente fez um propósito tempo muito também, bom. ficou um tempo sem se beijar, enfim, casamos, foi um casamento santo. Olha Subiu só. virgem no altar, graças a Deus. Amém. Que coisa Então foi uma linda. benção, sabe? Meu Mas a Deus. gente soube respeitar cada etapa, Processos, né? cada Meu Deus, processo, gente, mesmo coisa debaixo da incrível. palavra profética. Em 2010 nos casamos, aí o resto é história. Olha só a data. 2/1 de 2010. Aí se você colocar 0201, 2010, isso completa. Eu não pensei nisso na época, gente. Eu fui ver isso em oração depois. Meu Até a data Deus. do casamento que foi com o senhor que Meu nos Deus. inspirou. 2 coisa. de janeiro. 2 de janeiro Vocês casaram dia 2 de de janeiro? 2010 foi. E foi uma escolha, tipo, aleatória ou Foi ou algo planejada? que a gente queria que fosse O local no de verão. eventos tinha apenas Ministro- essa É, data. Ou a gente primeira falou, data ou a fechou. última. E aí a gente falou, vamos na Pode ser primeira. essa. Gente, em 2010 já começou, literalmente... Já começou uma nova década. Já, exatamente. Que coisa linda, Olha gente. só. Que coisa incrível. Desculpa tomar tanto tempo
da história. Gente, esse Não, pode eu justo é vou de falar, vocês. eu acho que vocês ainda nem contar tudo, porque eu, Não, a gente vai A cortando gente assim. ama aqui é o detalhes. lugar dos detalhes. Então, Thiago. Vocês tiveram que visões mais, porque a gente é aqui, gente, ó, é profético. E é tão legal falar isso, porque tem casais que não entendem a importância do sim de Deus. E eu amo uma versão daquela Bíblia, a Mensagem, se eu não me engano é no Salmo 128, que fala assim, ó, 128. pasmem com o sim de Deus. Porque o sim de Deus é pra gente ficar literalmente como nós estamos Muito aqui bom. ouvindo a história de vocês. Pasmados. Boquiabertos, pasmados. Uau. E quando a gente tem esse sim do Senhor, a gente desfruta de coisas inimagináveis. E é Coisas que a incrível gente saber, nunca assim, né, que Deus... planejaria. Eu gosto de saber, eu gosto disso de Deus, assim, ó, que Ele nos dá a opção de escolhermos. Isso. Mas quando a gente dedica a Ele e fala, olha, que essa foi a oração que eu fiz a minha vida inteira. Senhor, eu sei que eu tenho a opção de escolher, mas eu quero a sua escolha. É isso. Que é muito melhor Sabe? que a minha, isso. né? Às vezes parece que até quer romantizar, mas não é. Porque o Deus que escreveu todos os nossos dias, Ele certamente tem essa bênção, né? Perfeito. Pra É nossa isso. vida. Eu acho que essa é a chave, Janilson. Ele também teve essa oração. Sim. Eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, eu prefiro não casar do que casar errado. Então, eu prefiro de verdade, Jesus, me poupa de casar errado. E o que eu penso assim, pastora, porque já é desafiador o relacionamento com Deus. Agora imagina você casar fora do propósito. Meu Deus, que peso, né? Esse é o ponto. É o que eu queria falar, até um comentário, que quando você tem uma palavra de Deus, você tem algo chamado segurança. Uau, É é isso. verdade. E isso não tem preço. Sabe por quê? Porque depois que nós casamos, nós tivemos dias maus. Eu ia falar Claro. isso. Nós Porque essa tivemos- história foi incrível, que a gente não teve Não. dificuldades, A gente problemas. casou, a gente teve dia mal, a gente teve Sim. crise. Crise Casamento é no... construção. E isso, a gente teve crise no casal. Exato, Claro. Aí o que que dá segurança nessa hora? A palavra de Deus. A exato. palavra traz segurança. Sabe? Nós estamos na crise, mas uma coisa eu sei, a crise vai passar, porque Deus não erra. É isso aí. Maravilhoso. Deus nos uniu, Deus não erra. É a palavra Que de Deus que coisa nos linda isso. sustenta nos Sustenta. dias bons, mas também nos dias maus. E Isso. principalmente nos dias desafiadores, que a gente tem a tendência de largar, de abrir mão, de falar cada um vai para o seu lado, que a gente fala, não, eu não caminho pela minha vontade, pelo meu próprio entendimento, mas sim pela palavra que Deus liberou, derramou. E é tão mais lindo quando tem histórias como a de vocês. Eu ouvi Deus. Eu pedi ao Senhor uma confirmação e Ele trouxe exatamente aquela confirmação que estava somente no meu coração. Exato. É muito mais é lindo, orquestrado, né? Coisa boa é viver o conto de Deus, né? É. As pessoas falam dos contos de fadas, mas a gente vive o conto de Deus, né? Muito bom. Uma história bom, tal, meu muito Deus bom. do E céu. como que veio esse casamento? Conta pra nós. O Não, mas casamento. eles têm que contar antes das visões, amor. Ah, você quer saber das Eu quero visões? saber de tudo. Minha irmã, eu sou da marcha. Teve alguma visão, então, pro casamento? Como é que foi Gente, esse processo? Eu amo essas partes também, tá? Então eu vou contar pelo menos mais duas pra vocês. Claro. Teve uma irmã na igreja um pouco antes de a gente se conhecer, 1 mês, 2 meses antes, assim. Ela chegou pra mim e falou, pastora, eu sonhei com teu marido. Um pouco E a antes senhora dele já chegar. era pastora? Já, Então, Já. você já era pastora antes? antes do Thiago. Uau. Mas eu fui consagrada depois junto com ele de novo. Olha Eu fui só. consagrada 2 vezes. Mas eu já era pastora. Porque depois que eu voltei do Canadá, eu comecei a pregar, orar por cura, me mover muito em aconselhamentos. E as pessoas naturalmente começaram a me chamar de pastora. Não foi uma coisa que meu pai falou, agora você vai ser pastora. Foi uma Claro. coisa natural. Inclusive, eu dava aula de inglês. Enquanto eles me chamavam de pastora, eu também trabalhava na igreja, mas dava aula de inglês como um trabalho principal. E aí foi natural. Eles começaram a me chamar de pastora. Aí uma hora meu pai, então, depois de quase um ano, assim, ele me chamou e orou por mim na frente da igreja. E assumiu esse lugar, né? Coisa ordenando ao Ordenando ao pastorado. Mas daí o Thiago chegou, e um pouco antes dele chegar, uma irmã da igreja disse, eu sonhei com você e o seu marido. O marido que Deus vai te trazer. Eu falei, ai, amém, que legal. Aí quando ele chegou, sem ninguém conhecer o Thiago, nem nada da nossa história, ela falou, pastor, é aquele ali, ó.
Eu Olha sonhei com isso. ele, era esse moço que tava com você Meu no Deus. sonho. Que coisa Eu linda. fiquei, gente. gente do céu. Aí entrou minha mãe também, que o coração dela escancarou pelo Thiago. Aí entrou sua avó, lembra de sua avó? Conta de sua avó, amor. A minha vozinha... Ele tinha uma vozinha assim, super xodozinha, cuidou muito dele. Minha segunda mãe cuidou muito de mim. E era importante para mim ter uma confirmação dela também, né? E eu pude apresentar a Daiane para ela, estava já debilitada. Mas aí, quando ela viu, conheceu a Daiane, ela falou, essa, meu filho. Olha só. Essa. Mas tem que falar Agora alguns tem detalhes. certeza, Ele já né? tinha apresentado outras duas, Ah. né? É, Ela já tinha dito, não, essas tinha não. Já tinha Tinha umas passado pelo outras crivo. tentativas, né? É, lá em Londrina, eu acho. Né? É. Não, essa não, meu filho, não essa daí. Não passou pelo crivo. Aí, quando eu cheguei, essa, meu filho. Ai, Essa. esse é o sim de Deus. Coisa linda. Sim, ela era uma linda, uma fofa, uma mulher de Deus, aprendeu a ler com a Bíblia, né, amor? É. E como eu falei, todas essas confirmações só nos trazem segurança. Só- É verdade, é exatamente. Por convicção, dia né? mal, por dia mal. É Nem verdade. assim, beleza, tô indo certo. Não. A principal de você ter uma palavra, uma segurança, é no dia mal. No dia que você não tá com tanta fé. É. Né? No dia que vem pensamentos de ansiedade, pensamentos negativos, a palavra te E dá principalmente os desafios do casamento, né? segurança. Eu tiro assim, por nós, os 6 primeiros meses do nosso casamento, meu Deus do céu. Meio temido, né? Jesus Muita amado. adaptação. É um sanguíneo hemorrágico com uma colérica bem Ah, é igualzinho. colérica. Igual a gente. Sério? Só que eu sou sanguíneo, né? Ele é o Igual a colérico. gente. E Então é uma aí explosão, ela, meu Deus do céu. É. Gente, vocês não entendem o que foi Eu aquilo. tenho. A gente sabe. também. Não, a gente também pensava teve. assim, Duas Jesus, personalidades primeiros Eu anos. ouvi o Senhor, que coisa que é essa? É. Aham. E aí eu lembro de um dia, assim, né? Em que tava bem difícil. Eu falei assim, não, meu Deus, por que tá vendo? Eu fui ouvir profecia, o Senhor falando comigo, agora o que deu? Olha, tô aqui Tá desse difícil. jeito, tá difícil Aham. e tal. E eu ouvi o Espírito Santo falando assim, ó, abra o guarda-roupa. Eu abri. E aí tinha uma caixa de cartas e ele falou assim, pega agora as cartas. E aí eu comecei a ler, que a gente tinha o hábito de escrever cartas um pro outro. E aí a gente tava escrevendo tudo que a gente queria viver em Deus, palavras. E aí o Senhor fez resgatar aquilo, sabe, do Uau. coração. Uau. Porque, como você disse, a segurança que a palavra de Deus nos traz é pro dia mal. É pro dia mal, exatamente. E é aí, muito vocês. importante. Como é que foi o casamento? Vocês casaram na igreja? A gente casou num... Gente, olha, deixa eu falar isso aqui, amor, não é por nada, mas como pastor a gente já fez muito casamento. Sim, sim. Sim. Mas o nosso casamento foi um dos mais lindos. Meu Deus, Sem exagero. Até as falas Meu Deus, a gente até tem. as falas. E a gente não brinca. Você fala isso também? Eu falo, vou te falar. O casamento mais lindo que eu já fui foi o meu. Foi o nosso mesmo. Eu também tenho a E mesma eu também sensação. já fiz também. muito casamento, mas assim, meu Deus. O Até meu hoje também. tá Tem a imbatível. mesma Nossa. sensação, porque o nosso A casamento teve... presença, né? A Isso que eu ia falar. presença, É exato. isso, nosso casamento teve Foi muita anjos presença no nosso de Deus. casamento, vocês terem uma ideia. Caraca, que legal. Nosso casamento teve muita presença de Deus. Uau, muita. que Não foi na demais. igreja, foi no local de eventos. Aí a gente convidou uma banda, são ministros de São Paulo, maravilhosos, ministros de adoração. Nossos amigos, né? Aí eles fizeram toda a parte musical, ao vivo. A gente cantou, a gente fez mesmo? música especial para os nossos pais. A gente Ai, fez. A que gente cantou em lindo. honra. Aí pensa na presença que veio, um Meu chororô, Deus. uma declaração pros pais de honra. Aí cantamos música um pro outro. Ele fez uma pra mim, eu fiz uma pra ele. Ah, não, queria foi ter esse muita casamento. Não, foi muita presença, assim. Não, foi a muito entrada, especial. gente. Foi muito Só a especial. entrada a gente gravou, porque a gente ficou com medo de não dar conta na hora. Mas a entrada toda orquestrada, sabe? Aquela música Vem minha noiva. Não tem essa música? Eu tô com Aí Casa de ele Davi. entrou, Casa de Casa de Davi. Davi, Ele isso. entrou, ele gravou a voz. Ele gravou a voz pra cantar. E aí ele entrou cantando, só que gravada essa música. E aí teve toda uma orquestra. Aí, aí eu respondo, meu lindo Aí ela entra. Meu Deus, eu tô todo arrepiado. E aí eu Foi entro muito com essa lindo. parte, assim, e Gente. foi, meu Deus, foi muito Bora lindo. renovar Foi os muito votos, lindo. Tem que ter uma renovação de E eu quero votos. entrar com essa música de novo. Tem que ser assim de novo, Tem né? que ser, amor. Que Muito marcou lindo muito. mesmo, é verdade. Que coisa Meu linda. Foi muito Deus. especial. Foi Uau. especial. Então, É. 15 aninhos. 15 anos. 15. 16 Meu daqui a Deus. pouco, né? Em janeiro é 16. E aí, Uau. quando vocês casaram, você já tinha sido ordenado
ao pastorado? Não. Nossa ordenação foi em 2012, 2 anos depois. Mas a gente já liderava jovens, louvor, nessa fase, nesse momento da vida, já estávamos liderando a música, a adoração na igreja, os jovens, pregando todo sábado, às vezes no domingo, envolvido com o ministério. Eu acredito que quando a gente fala em ministério, é bom falar isso para quem deseja, quem almeja ministério, a missão, ela vem sempre antes do título. Uau, eu amo isso. A missão vem sempre antes do título. Então, primeiro você faz, primeiro você começa pequeno, né? E quem tem chamado o Senhor na hora certa vai trazer o título. É verdade. Mas muitas pessoas, infelizmente, almejam o título. Faz o contrário. Verdade. Faz o contrário. É uma posição, né? Parece. Elas correm atrás do título e o título não quer dizer nada para o Senhor. É verdade. E nem para as pessoas, porque quantas pessoas têm título, mas não exercem? E não são E as reconhecidas. pessoas até olham e falam, meu Deus, mas né, a gente, por exemplo, sempre pastoreou, mas o título, a unção, o reconhecimento vem muito depois. Exatamente. E a maioria dos meus amigos que realmente tem chamado o ministério também tem o mesmo circuito, a mesma história. Né? Depois de um tempo é que foram, de fato, reconhecidos, né? E é necessário passar por esse processo da lapidação, de enfrentar os desafios, de passar por umas situações desafiadoras, para aí sim a unção, a ordenação vir. Porque quando isso é ultrapassado, né, o processo ele é pulado, a gente vê hoje muitos ministérios cometas, que vem, faz até um brilhozinho, mas vai embora, porque não passou por esse processo de aguentar, verdade. de ser sustentado, de passar por calúnias. Eu Porque tenho o homem uma- de Deus é gerado, Verdade. não é no banco de Não, seminário, né? De teologia. não. É na pressão, né? É no tempo. O tempo de Deus. Até tem algo que o Senhor falou uma vez comigo, que é muito forte. Que fora do tempo de Deus, nem as pessoas que eu vou libertar me reconhecem como libertador. Que foi o caso de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, lá em Atos 7, né, no discurso de Estevão, está falando de Moisés e fala que Moisés esperava que os seus compatriotas olhassem para ele e falassem: uau, você é o nosso libertador, quando ele matou o egípcio. Mas eles não reconheceram. E ele era de fato libertador, mas estava fora do Estava tempo. fora do tempo. Isso é muito forte. É muito forte. Isso é muito forte. E já tem a história de Davi também, né? Davi. Exato. Saul, na verdade, ele porque eu creio assim, ó, ele era um ninguém, né? Deus mesmo fala, você Verdade. estava lá pequenininho na sua tribo, eu te coloquei como rei. Sim. Mas foi de uma noite pro dia, Verdade. né? Se Sem ele não processo. passou por esse processo, ele não teve a forja. E aí o que Exato. aconteceu com o ego dele? Subiu pra Verdade. cabeça. Eu sou o cara. A ponto de achar que podia assumir responsabilidades de coisas que não eram dele. E Davi, por outro lado, foi ungido a rei, mas passou por muitos anos de perseguição e forja. Quando ele subiu no trono, ele sabia muito bem de onde Deus tinha tirado ele. O ego não sobe pra cabeça. E né? é Você lindo continua porque Deus dependendo. também foi Exatamente, fazendo em etapas com ele, né? Ele é ungido na casa 3 do pai vezes, né? dele, depois ele é ungido em Hebron, para depois as Depois- autoridades da nação reconhecerem. Reconhecer ele. Conhecimento Exato. Isso é público vem muito depois. forte. Ele né? dependeu de Deus por tantos anos, não ia ser o trono que tiraria ele desse lugar. E Essa é é a tão lindo diferença. que quando ele assume o trono, a primeira coisa que ele faz, né? Além de destruir os jebuseus, que eram os inimigos que Josué não tinha conseguido, ele traz a arca. Traz a arca. Porque ele fala, olha, eu não posso reinar sem a presença. É isso. Ah, Essa é que O coisa fim linda. trágico de Saul se transformou num rei louco, poderia ter sido evitado se passasse por esse... trouxesse a consciência do que Deus é na vida dele, não o que era, né? Exatamente. Mas e no processo do casamento? Vocês comentaram desse choque de personalidades, porque nós enfrentamos isso. Sim. Que E ainda mais- enfrentamos um E ainda pouquinho, né? enfrentamos, mas a gente Que essa colérica ainda mais grávida, gente, vocês não sabem. A gente tá de hormônio. Aí eu falo assim, olha, realmente, não é demônio, é hormônio. Vocês estão com quantos anos hoje, casado? 8. 8? Ah, Caso maravilhoso. juntos, 11. Juntos. 11. 11? 12, não? 12. Tem alguns aninhos. A gente namorou 3, né? 3 É anos. verdade. Mas pra nós foi muito difícil no começo. E algo que nos ajudou. Desafiador, né? Algumas difícil palavrinhas. Mas o que nos ajudou muito foi aquele livro As 5 Linguagens do Amor, Ah, sim. do Gary Maravilhoso, Chapman. Gary Chapman. Porque isso fez com Muito que a bom. gente descortinasse muitas coisas ocultas que estavam dentro de nós. E depois a gente foi se conhecendo no nosso temperamento. Inclusive, tem até um livro muito bom que
quem dera se eu pudesse ler, tivesse lido há 10 anos atrás, que é um da Roberta Fazio, não sei se já viram, Meu Temperamento e o Propósito. Não. Fala muito incrível. sobre os temperamentos à luz da Bíblia. Legal, E eu aí quero. ela- Depois você me passa o link, eu quero. Muito pegar bom, o pastor. nome. E aí ela traz até alguns personagens bíblicos, trazendo alguns Porque ela, acho pontos que de ela se inspirou temperamento. naquele livro Os 4 temperamentos. Os 4 Temperamentos. Eu acho que ela se inspirou nele. Muito bom, Tem que assim. ser transformados pelo Espírito Santo, né? É. Deve ser. E isso faz com que a gente olhe para dentro Claro. de si e até ajusta algumas coisas que, para nós, é coisas assim intoleráveis, insustentáveis ao longo do tempo, mas que é só uma questão de comunicação, questão da gente Sim. se reconhecer. E o que para vocês foram assim, foi o pontapé crucial para vocês olharem um para o outro e falar assim: vamos reajustar, não vamos deixar com que o nosso temperamento seja uma explosão dentro da vida a dois. Eu acho que foi entender ao longo desses anos, né? Tem muito a ver com o que você falou das 5 linguagens, né? A necessidade do outro, né? Como que ele se sente amado, como que eu me sinto amada, né? E o que ele estava fazendo que estava me fazendo não me sentir amada ou até o oposto, né? Fazendo me sentir até rejeitada, talvez, uma palavra assim mais pesada, né? Porque às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de conversar, sou sanguínea, e ele é o colérico. Então, o colérico normalmente ele já é mais fechado, ele não tem uma necessidade de conversar Eles como um querem sanguíneo. liderar, né? E ele, eu não sei, também entre homem e mulher isso muda muito também, né? Mas como homem, ele é uma pessoa mais tem aquelas caixinhas do nada, gosta muito dessas caixinhas, e eu já gosto das caixinhas do tudo, vamos tudo junto, misturar, né? Não tem essa coisa de separação, que é teu é meu, que é meu é teu, e ele não, o que é meu, deixa eu aqui no meu canto. Até a gente entender, por exemplo, eu entender a hora que eu tenho que falar, o tom de voz, eu não posso repetir demais, até eu entender a questão, às vezes, de como que ele se sente amado, inclusive na comunicação. E até ele entender como eu me sinto amada na comunicação, levou bons anos para a gente realmente ajustar essa questão de, tipo assim, olha, eu preciso falar. Ele fala assim: tu precisa mesmo falar comigo? Preciso. Aí ele me dá atenção agora. Mas antes ele não entendia que eu saía falando, aquilo já era importante para mim. Ele achava que era qualquer coisa, porque eu não. Eu tô dando exemplos assim, né? Mas eu acredito que a nossa comunicação, né, amor? Formas de comunicação do outro. Eu acredito assim, uma coisa que até vai servir para muitos casais que estão acompanhando a gente, assistindo a gente, que é normal. No namoro você tem muitas convergências. Sim. Mas depois que casa, aparecem muitas divergências. É verdade. Boa, pastor. Né? Uau. E é normal isso. E apareceu isso pra gente também. Também os 6 primeiros meses foi muita adaptação também. Muita coisa. Mas uma coisa que pra nós foi essencial, tem a ver com o que a Daiane tá falando, tem a ver com comunicação. Inclusive, a gente começou o podcast nosso falando de comunicação, né? É verdade. Posso fazer esse parênteses aqui também? Claro. Né? O nosso podcast também de família. Maravilhoso. Fala no Já podcast. faz o merchandising aí, Né? pastor. Podcast O nome. A Gente é Família. Você segue Que coisa linda. aqui no Acompanhe. YouTube ou também nas plataformas de áudio. Vou pedir para a produção colocar o nome à tarde aqui, ó, para Isso, vocês obrigado. seguirem Obrigado, gente. o nome do podcast. A Já ia gente falar. é família. A E gente a é gente família. começou, eu lembrei porque a gente começou o nosso podcast tratando de comunicação. Uhum. Acho que a gente fez uma sequência do que? Uns 6 ou 7 episódios. Foi. Vários episódios, a gente aprofundou, que Daiane também é psicóloga, então ela entra com o lado todo psicológico, Ai, aí vou eu trago o assistir, que enredo legal. espiritual, Muito bom. sabe? E a gente estudou muito, porque a gente bateu muito cabeça no começo. Muito. Imagina. Aí tem uma coisa assim que eu aprendi, que eu acho que assim, um resumo. Não tem como, né, explanar tantas coisas. Mas um bom resumo, para quem está nos assistindo agora, dica de ouro, vamos lá. Faça pequenos acordos. Pequenos acordos resolvem grandes problemas. Uau. Essa é a dica de ouro que eu deixo. Então eu aprendi, né, a duros conflitos entre nós, que a gente tinha que fazer acordos. Ó, então faz o seguinte, quando você fizer assim, eu faço assado, podemos combinar assim? Legal. Daqui pra frente? Quando eu chegar assim, você já sabe que é isso, que é aquilo outro. Vamos fazer o seguinte, a gente fazer sempre vários pequenos acordos. Tudo combinado não custa caro, né? Isto, entendeu? Eu acho que essa forma a gente foi se encontrando. Que legal. Porque na nossa época, Janilson, na nossa época não tinha os cursos que tem hoje, os verdade. livros que tem hoje. Eu falo, hoje o pessoal só dá ruim no casamento se quiser. É verdade.
Porque, ó, o camarada tem curso de noivo, É. ele tem curso de começo de casamento, Tanto depois ele livro. tem curso de homem, depois tem curso de mulher. É É verdade. verdade. É ou não é? É verdade. Aí depois ele tem um segundo módulo de casamento. Se ainda Esse der é um BO, tempo tem de atendimento muito- pastoral. E lá, assim, louvado Tem seja tudo. Deus por isso. Meu Deus. Glória a Deus, porque o povo perece porque falta Conhecimento. conhecimento, né? Então, na nossa época, a gente foi meio que, assim, colonizando a coisa, e descobrindo sozinho, batendo cabeça e... Desbravando mesmo, né? Desbravando. Desbravando. Então, hoje as pessoas têm muita informação, né? Tem esse podcast maravilhoso, que ela vai se enriquecer de informação que vai abençoar a Verdade. vida dela. Tem livros. A gente é família. Tem a gente, a família, né? Então, assim, hoje tem, graças a Deus por isso, né? As pessoas têm muito mais conteúdo e a gente foi desbravando. E uma das chaves, né, meu amor, pra nós que fez toda a diferença, foi esses pequenos acordos que a gente fazia, que a Muito gente ia bom. se autoconhecendo. Que dica preciosa. Eu acho que uma coisa que tem muito hoje em dia, que não tinha antigamente, era essa coisa da inteligência emocional. E É a verdade. inteligência emocional é o que vai trazer muito esses conteúdos para a gente conseguir se analisar, né? Para a gente analisar o nosso interior, porque o que acontece muito, falando até como psicóloga, a gente acaba projetando muito no nosso cônjuge as nossas carências, como se ele fosse o responsável por nutrir as nossas É carências, verdade. né? E ele não é o responsável por tampar os buracos que o seu passado deixou, e nem que os seus outros relacionamentos deixaram, e nem que o seu pai e sua mãe deixou. Muito bom. Então, tudo isso, na verdade, você projeta muitas vezes no seu cônjuge dores que, com a expectativa de que ele vai te curar, de que ele vai te suprir, e não é o papel do seu cônjuge te suprir como a sua falta, mas, na verdade, transbordar você porque você está completo. Uau. Então, quando você se Forte, cura, quando você busca em Deus também da sua identidade, que vai trazer essa autoestima, porque vai trazer essa cura daquilo que no passado acabou ficando, Deus quer que você olhe para frente. Mas muitas vezes você vai precisar olhar um pouquinho para o passado para arrumar algumas coisas que ficaram e poder continuar. E o seu cônjuge vai estar do seu lado como alguém que te suporta nesse processo, mas não como alguém que te supre nesse tempo. E eu sempre digo, não é 50-50 que vai se encontrar para ficar 100. É verdade. É 100 que vai se Uau. encontrar para se tornar um Até e porque é um transbordar. complemento, né? Não é completar, é complemento. Quando a gente é completo, a gente encontra um complemento para nos transbordar, que é o que a senhora falou. Exatamente, exatamente. Eu acredito que é válido dizer que se você, às vezes, não... Você já fez todo tipo de curso da sua igreja, você já procurou livros, você já foi com o pastor, ainda tem terapeuta, gente. verdade. Cristão, claro, mas quantos pastores hoje são terapeutas, Verdade. são psicólogos? São Nós temos formados, né? muitas opções, dá uma procurada e você vai achar Hoje tem mais online, não acesso, precisa ser da pessoas sua têm mais cidade. verdade. Então, vai para um terapeuta, faz terapia de casal. Eu sei que tem casamentos em crises de verdade. E outra, né, que a gente sempre fala. Não procura ajuda quando já decidiu separar. É. Procura antes, verdade. né? Você não Tem recebe, tempo pastor? mal, né? Você não recebe, pastor, assim? Ixi. Pessoas vão te procurar, mas já estão... Já estão decididos o que Já tão fazer decididos. e querem, às vezes, que você apoie eles na decisão Exatamente. deles. Aham. Né? Exatamente. Eles Meu só Deus, mas por que que esperam. não veio antes, abençoado? Né? Não procura É antes, bem né? isso. Espera estar tudo quebrado, Coisa horrível isso. demolindo. E Meu eu Deus. percebo também que as feridas, elas geram no ser humano... Todos nós temos feridas do passado. Se a gente for perguntar a história de cada um, Sim. a gente vai começar lá da infância e a gente vai analisar muitas coisas que causaram feridas. O problema é quando a gente não entrega elas na presença de Deus para receber cura. E essas feridas geraram em nós mecanismos de defesa. E o principal deles é o orgulho. Uau. Verdade. Orgulho não é um sentimento de se sentir melhor do que as outras pessoas. O pior do orgulho é o mecanismo de defesa que ele faz você gerar em você. Por quê? Quando o seu cônjuge faz um gatilho em você emocional, por uma palavra, um jeito dele que faz você sentir o quê? Ofensa. Uma ofensa, que faz você sentir o quê? Rejeitado. Você não vai conseguir desarmar e olhar para ele como alguém que também está falando a partir de um lugar de ferida. É verdade. Você vai querer ferir também, porque você jamais vai deixar que ele te fira de novo. O ataque vai ser outra ofensa. É um né? ataque em cima de Meu outro Deus, que ataque. forte isso. E o orgulho gera isso. E a gente teve que aprender também ao longo das nossas brigas que, na verdade, nós somos dois orgulhosos. É. Um não quer ceder pro outro. É uma um não triste quer... realidade. É, entende? Mas, assim, para mim, o orgulho é o maior problema da humanidade. É E ele verdade. vem a partir de uma identidade não curada. E o Jânio Ponto. sempre fala que o orgulho... Como é que você fala? É porque o orgulhoso ele tem um inimigo, né? Declarado, que é o próprio Deus. É, mas do Exatamente. mau hálito. Ah,
Eu costumo brincar que o orgulhoso, ele é que nem a pessoa que tem mau hálito. Ele é a última pessoa a descobrir que tem. Porque todo mundo Muito já bom, percebe. Não é? Todo Só mundo que- percebe, mas a pessoa não Menos gosta ele. de se ver. É. Lance É da verdade. coisa. Tão orgulhoso. Só depois da pandemia, usando as máscaras, que algumas pessoas descobriram, né? Perceberam. Mas essa é outra pregação. É outra coisa. Olha, mas Muito olha, você bom. falou uma coisa, quero fazer esse adendo aqui, que essa palavra, Thiago, me segura, Thiago, porque essa palavra eu amo falar sobre isso, mas eu vou só fazer um adendo aqui, uma observação Sobre orgulho? sobre isso, sobre o orgulho, porque você falou que a família é o lugar onde Deus quer se manifestar na Terra, Sim. né? É o primeiro projeto de Deus, o projeto original. E eu falei que o orgulhoso é aquela pessoa que não tem uma identidade formada, ele não sabe quem ele é, então o orgulho é, na verdade, a defesa dele. Ok. Quem que é Jesus, descrito na Bíblia? Rapidamente. Manso e humilde. e humilde. E a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é a imagem e semelhança de Cristo. Nós devemos ser como Cristo, mansos e humildes. Ou seja, quando eu não sou mansa e humilde, eu estou me parecendo com o inimigo de Cristo, Uau, que é forte orgulhoso isso. Meu Deus. e autossuficiente. Meu Deus. Então, na verdade, a estratégia do diabo, desde o início, é fazer a gente se tornar como ele. Porque Deus nos fez como Cristo. Meu Deus. Então, à Verdade. medida que a gente se afasta da identidade original, que é de filhos, sabe? E quando você é filho, você já é protegido pelo pai, você não tem que se defender, ele te Uau, defende. Meu Deus, Que pastor. Mas forte quando isso. você é órfão e existe essa orfandade no teu coração, é você que tem que se defender e o orgulho é a tua arma. Uau. Então, o que o diabo faz? Ele faz você ser órfão, você não entende a paternidade de Cristo, de Deus, e você então não se parece como filho, que é Cristo, manso e Meu humilde. Deus, que forte Nossa. isso. Então, Profundo. isso destrói os casamentos. O que tem Verdade. acabado com os casamentos? O orgulho. E essa é a estratégia do inimigo. Eu sou orgulhosa, você é orgulhoso. A E aí a gente está indiferença se que mata. matando aqui. E é o primeiro, esse é um dos primeiros sintomas que a gente vê após a queda, né? Adão, em vez de assumir a responsabilidade, ele terceiriza jogando já a culpa. Tipo assim, sua. tendo orgulho. Tipo, De ele assumir. não assume o papel dele, né? Exatamente. De reconhecer. Já- aí, E foi uma mulher que tu me deste. Ainda colocando a culpa em Ainda, Deus. ainda, Tipo O assim, B.O. se foi tem alguém você. errado aqui é o senhor. Ah, é. A Assume orfandade, esses né? B.O. aí. A Que orfandade. forte isso. pecado. Tudo se resume em ser filho, né? Tudo se resume na isso aí. identidade de Aproveitando, filhos. então, que a gente já entrou, conta pra nós esse momento. Porque Sim, hoje vocês são sim. pastores de uma igreja tão relevante. Tão poderosa. Que não abençoa só uma cidade chamada Joinville e nem só um estado que fica em Santa Catarina, mas uma nação e Amém. tantas nações que bebem Verdade. daquilo que jorra E através só começou, hein? da Igreja Amém. dos Filhos. Conta Meu pra Deus. nós sobre Amém. esse momento da vida de vocês. Como é que foi a transição? Porque hoje vocês são pastores sêniores, né? Sim. Deus foi muito bom conosco, né? Nós víamos, como falei, éramos pastores de jovens do louvor, mas nós sabíamos, né? O meu sogro, como pastor titular, falava sobre transição, falava, né? Ele tentava nos formar, procurava nos formar através do discipulado, da mentoria. E a gente então sabia, tinha uma projeção, Uhum. né? Mas a gente imaginava que isso ia acontecer muito mais longe do que foi. E nós voltamos da Beta no final de 2018. Passamos um tempo lá estudando e Que aprendendo, sendo ministrados. Deus me deu um livro nesse período que eu estava lá. E a gente, mesmo? maravilhoso. Eu fui com esse propósito também de ter um tempo para poder escrever. Então a gente tinha que sair Coisa daqui para linda. poder esse tempo. Como que chama o livro, pastor? Renovando a Mente. Renovando a Mente é o nome do livro. E aí voltei com esse material pronto para publicar e voltamos com a corda toda e pronto para continuar o que a gente já fazia. Mas quando foi em 2019, meu sogro me chamou no escritório, o pastor Eloy me chamou e falou assim, olha, meu filho, chegou a hora da transição, chegou o momento. Eu falei, mas como 2018? assim? 19. 2019 daí, poucos meses depois que a Aham. gente voltou, chegou, mas como assim? Né? O senhor está falando comigo que chegou o momento. Eu falei, mas tá tudo bem? Não, nunca tive tão bem. E agora o senhor está falando que chegou o momento. Olha só. Eu falei, amém? Então vamos orar então. Ele falou, eu já tenho meu coração, mas eu vou deixar o tempo para você orar. Então eu tirei um tempo de oração, nós tivemos as confirmações que nós precisávamos. E aí, algumas semanas depois, poucos meses depois, ele começou a tornar isso oficial para a liderança.
tornou oficial para toda a igreja e transicionou, né? Só para dar as pessoas que talvez não nos conheçam, né? O sogro, que era pastor titular, transicionou a igreja para nós, ele tinha 55 anos de idade, o que é uma coisa muito rara no Brasil. Bem Completamente incomum. Muito rara no nosso país. Muito porque novo. ele transicionou porque ele entendeu o chamado de Deus, né? Que coisa linda. Não foi porque ele estava doente, uma doença terminal, porque houve algum tipo de escândalo moral, ou porque... Que jubilou. Jubilou, nada disso. Gente, porque... não tinha um problema. É. Resumindo a história. Ele bate. Tava tudo super bem, tudo normal, acontecendo, a igreja crescendo. Só que ele sentiu da parte de Deus, né, amor? Que o Senhor estava mostrando talvez para ele algo no futuro. Ele sempre foi muito visionário, de entender que ele não alcançava mais a linguagem dessa geração. Olha. Eu acho que foi algo que mexeu muito com ele. Isso, ele fala isso. Ah, essa geração precisava de um novo pastor. Que coisa linda. Ele tem que ter entendeu muita que- humildade para discernimento. isso, né? Isso. Pois é. Ele entendeu que a Humildade. linguagem dele era Humildade, para a é. geração anterior, que ele não estava mais conseguindo E tanto seguro, né? se conectar. Seguro, porque ele fez isso antes dos resultados darem errado, digamos assim. É. Vamos dizer que se ele permanecesse depois de alguns anos, que é o que acontece com muita igreja, vai minguando, porque não acontece mais essa conexão com a geração. Sim. Ele não esperou isso acontecer, ele entendeu de Deus a direção. E depois de ter Antecipou, desbravado né? Foi muito tantas favor de Deus coisas, que né? nós vivemos. Muito Foi. favor de Deus. Dia 1º de setembro, ele oficializou para toda a igreja. Passou a igreja para nós. Alguns trouxemos, foi o dia de consagração também de alguns outros pastores auxiliares. E ele ficou com a responsabilidade, ele foi consagrado a bispo, significa pastor de pastores. E ele fica com cuidado conosco, ele nos discipula, cuida de nós. E nós cuidamos da igreja. Poucas semanas depois, ele me chama e fala, ó, eu acho que vocês precisam mudar o nome da igreja. A igreja se chamava Comunidade Deus Provedor. E aí eu falei, é sério, pastor Eloy? Porque vocês têm outra visão, outra pegada, Meu Deus, que eu me seguro. outro tudo, seguro. As pessoas vão conectar ainda muito comigo e com a linguagem. Mudou tudo. Já que mudou tudo, muda o nome também. Eu falei, meu Deus, eu jamais ia ter coragem de pedir isso pro senhor, né? Por honra, Sim. por respeito. Pela história, né? Pela Que carregava história. 30 e poucos Mas o senhor anos está a falando igreja. amém. E nós fomos orar. E nesse período de oração, Deus começou a nos retomar a uma mensagem que sempre fez parte da nossa vida. Nos jovens, a gente sempre pregou sobre identidade e filiação. Uau. Sempre pregamos isso. Sempre carregamos muito isso, a nossa marca, a paternidade de Deus em nós. Coisa linda, gente. Né? Então, um dia, em oração, Deus falou, você já tem o nome da igreja, meu filho. É o que vocês pregaram a vida inteira. Eu falei, mas o que é essa? Igreja dos Filhos. Aí eu não entendi isso. Igreja dos Filhos de Deus? Não, é Igreja dos Filhos. Meu Deus. Aí eu falei, não, pô, senhor, mas eu acho que esse nome já existe. Com certeza Com o nome certeza. assim, Simples, né? Aham. Tá pequenininho. É. Não é a igreja Não, do esse- Hijos, igreja do... Aí o senhor falou assim, meu coração, não, esse Dos- nome estava separado Inglês é para como? vocês. Meu Deus, inglês, pastor. é filhos em inglês. Children. Children. Sons. Church. Sons. Aí o senhor falou, não, esse nome estava separado para vocês. Aí eu, na hora, saí do, né? Amém, Senhor, deixa eu abrir então aqui o... Aí fui procurar, já fui procurar se tinha algum Instagram, não, realmente não tinha Não nada. Tinha nada. Aí eu liguei na hora pro escritório de patentes, falei, ó, procura esse nome aí, já separa pra mim. Já liguei outra hora, trava esse site aqui pra mim. Gente, Sai dali. Coisa linda. Aí depois eu fui falar com o pessoal. meu Deus. Aí depois eu fui contar, ó, o senhor me deu um nome e tal. Aí todo mundo chorou, né? No período que a gente contou como foi, porque sempre tem a ver com a nossa identidade. Nasceu Igreja dos Filhos. Olha Em só. outubro de 2019. Em um Meu momento Deus. de busca. De de ouvir Deus. de Que ouvir coisa Que é a linda. história de vocês desde o começo. Desde o Ah, começo. verdade. A gente... Incrível, né? Verdade. Eu sempre digo que é a partir da voz de Deus que é a vida, né? É no sopro de Deus que é a vida. O sopro sai da boca. Meu Deus. E é ali que existe de fato o que nós precisamos para viver. E eu sempre digo que é sucesso para tua vida, ouve a voz de Deus. Não tem outro Amém. caminho. Amém. É o que nós temos experimentado, né, amor? É um Louvado temor, seja é um Deus. temor, porque na correria do dia, na correria da vida, a gente tem a tendência a não parar. Mas Deus não verdade. fala correndo, né? Deus vai falar quando você parar para ouvir. Meu Deus, que Uau. forte isso. Então o segredo não está no Meu correr, Deus. o segredo está em parar. Eu digo Uau. que o pai, ele não tem problema em se comunicar com o filho. A gente é que tem problema de parar pra ouvir. É. É verdade. Tem gente que diz, pastor, mas eu não sei, não tô conseguindo ouvir Deus. Eu falo, ei, Sim. papai ele não tem problema em se comunicar. Exatamente. É. Que forte Por isso. isso que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Boa. Não pare. Boa. Ore. É isso. Libere as suas Sim. súplicas. Coisa É suas forte. orações, É né? isso. É um momento realmente de parar e ouvir. É verdade. E vocês, assim, como ministério, porque toda transição carrega coisa linda, mas carrega desafios. Sim.
vocês sentiram algum tipo de desafio, Uma resistência. resistência? Até na cidade, porque a gente sabe que existem potestades em cada Claro. cidade. Mas eu acho ali. que é mais uma questão de pessoas mesmo, Também. assim, porque, Teve né? em todos os sentidos. Teve local, teve da cidade, teve em todos os sentidos. E natural. A gente já meio que Já se preparou sabia. emocionalmente e psicologicamente para isso. Uhum. A gente começou o ministério, eu lembro nitidamente, lembra, meu amor, daquele dia, saí de uma oração, chamei Daiane e falei, eu preciso conversar com você. Eu falei, você tem noção? Eu chamei ela assim, você tá pronta para perder? Eu tava pronto para realmente recomeçar. Eu falei, você tá pronta para perder 100 famílias? As pessoas não vão aceitar. Eu tive essa Nossa. conversa com ela. Forte. Não, Thiago, não vai ser assim, não, que não sei o quê. Porque o não. sanguíneo é positivo. É velho. Olha o isso. coração. Não, E eu que tava vai ser certa, não assim. foi. Aí eu falei, não tô dizendo que vai ser. Eu não tô falando como sim. profeta. Exato. Eu tô falando agora como seu homem, como seu marido, como seu líder. Sim. Eu falei, gostei, você- seu homem. É. Vou falar assim É pra isso aí. você. Com H maiúsculo. Tô falando do seu homem. Com H maiúsculo. O que eu quis dizer? Assim, bom. a gente tem que estar pronto emocionalmente. Se isso acontecer, a gente não vai se apavorar. E a rejeição das pessoas, ou a aprovação delas não define a gente, né, cara? Isto! Só que é muito legal isso que vocês fizeram, porque quantos ministros que tem uma palavra de Deus, tem unção, tem graça, mas emocionalmente falando, Se não perdem. são É. estruturados, né? Se perde. É o que eu vejo na maioria É a dos maior casos. crise Maior ministerial crise. hoje nos nossos dias, né, tirando coisas de caráter. Eu acredito que é essa questão emocional. Meu Deus. Deus foi tão bom conosco, Janilson, que nós não perdemos. Não perdemos 100, não perdemos 50, não perdemos 20, não perdemos 10 famílias. Teve 2 ou 3 famílias que falaram, a gente não gostou da mudança. Mas assim, o impacto foi minúsculo perto do que a gente esperava. Sim. Mas o povo que ficou, ainda ficou tipo assim, vou pagar para ver. Alguns, né? Entendeu? Então Alguns. teve certa resistência normal, natural. É, o novo, né? O pastor lá entregou com 28 anos de ministério. Meu Deus. Então, 28 anos à frente de um trabalho, é normal as pessoas terem identificação e ter aquela grande ligação, Claro. super normal. Mas aí, o que aconteceu? Algo. 28, pode ser até crianças que casaram, já tiveram Mas família. teve Tem, muito. tem. Teve Muita muito que ele história, casou, que ele Muito. apresentou o filho e que casou o sim. filho. Tem Aham. alguns lá. E aí, mas aí o que aconteceu que para nós foi um recomeço total. Porque 4 meses depois que a gente muda o nome da igreja, 4 meses depois, só começa uma tal de pandemia. Meu Deus. Nossa, meu Deus. 2020. Então pensa no desafio. A gente já tinha o desafio da resistência do povo e da transição e começou a tal da pandemia. Mas aí, olha isso, olha como Deus é fiel. Quando começa a pandemia, que a gente está lá naquele prédio fazendo culto para as paredes, e na câmera você tem que entregar tudo e você tem que liberar unção e o povo tudo em casa. Sem resposta do Tudo com público, medo. assim, né? Quando o meu sogro, o pastor Eloy, viu isso, ele falou, agora eu entendi por que Deus mandou transicionar. Agora. Uau, Olha isso. Olha isso, que Janilson. forte. Porque ele falou, eu jamais ia conseguir fazer um culto para uma câmera que nem vocês estão fazendo. E a gente entregando tudo, né? Na pandemia, na câmera, a gente vai e tal, e vai. E era só a gente, as paredes, tudo vazio. E tava receita, né? Tava com gasto total. E a gente tava no gás. Entendeu? Sem amém, sem glória a Deus, sem o olhinho do Deus. público ali dando Sem resposta, nada. né? E Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil que deu lockdown. Meu Deus. E o que mais ficou. É verdade. Aham. O que mais permaneceu fechado. Sim. Então, para nós foi um desafio enorme, né? O primeiro Foi. ano de igreja, Uhum. por conta de todas essas circunstâncias. Mas em todo o tempo, É verdade. Deus Senhor, cuidou. O Senhor Que foi lindo. bom. O Senhor esteve Sempre conosco. fiel. Até aqui Verdade. nos ajudou o Senhor. Deus Amém. deixou Verdade. faltar nada. Foi muitos dias de graça, Uau. de bondade e É misericórdia. verdade. Que coisa Deus, linda, que pastor. história É. linda. Meu Deus do céu. E vem, olha que cenário, né? Como que Deus ele realmente desenha, promove encontros e constrói uma história cinematográfica. Quando a sua mãe, lá atrás, quando você ainda estava em Londrina, liberou uma palavra e falou assim, vai, porque ali vai começar uma grande obra. Quando o seu pastor, antes de ser seu sogro, falou para sua mãe, Dona Doroteia, Isso. pastor Bispa, e disse, olha... ele liberou falando que você não ia entender, só lançou aquela palavra ali e falou por que
ele seria o genro, e essa história se unindo, a pastora Day, desde criança, se desenvolvendo no seu chamado, se habilitando, se ferramentando no dom, se desenvolvendo naquilo que Deus colocou no coração. E hoje vocês dois juntos por um propósito, carregando uma mensagem tão forte, Tão poderosa. de paternidade, de filiação de Deus. E Deus cumprindo a visão lá da moça do Canadá, né? Que o marido... Exatamente, Verdade, exatamente. Que forte. E essa história não para Deus só do em céu. vocês. Não para. Amém. Derrama sobre os seus filhos. Amém. Tá derramando aqui sobre Sobre nós. os- Amém. e Vocês não sobre- têm ideia o tanto que eu estou sendo aqui Amém. pessoalmente ministrado, porque, meu Deus, sobre o nosso chamado, sobre tudo que Deus falou conosco, né? E agora sobre a Igreja dos Filhos. Uau. Gente, que história linda. Parabéns. Uau. Amém. Que- Obrigado. Por mais Sim, casais assim. Amém. Eu coloquei Amém. ali na cartinha. Obrigada pelo sim de vocês. E agora, ouvindo essa história, nós podemos retificar e reiterar. Obrigada Obrigado. pelo sim de vocês. Amém. É muita Que graça. bom que vocês ouviram o sim de Deus. Amém. Porque através dessa história, tantas vidas são impactadas e inspiradas. Eu tô aqui, meu Deus, eu preciso elevar o nível da minha oração, da E minha... você tá elevando e a presença também tá elevando. Aqui, ó. É verdade, tá aqui. Glória É a Eu sinto verdade. Deus Tudo aqui. arrepiado. É verdade, ele tá Eu aqui. sinto Deus aqui. É Obrigado, verdade. gente. Obrigada. Glória a Deus por Uma isso. honra poder Obrigada compartilhar pelo com Nós carinho temos de ainda vocês. uma Uma última última. pergunta. Uma última pergunta e que Rufam rufem os os tambores. Quer perguntar? Pastor Tiago, pastora Day, o que vocês dois acreditam que pode juntos? Uau, que pergunta. excelente essa pergunta. O que nós acreditamos que pode juntos? Poxa vida. Vamos pensar aqui. Eu acredito que nós podemos juntos reinar em vida. Nós podemos juntos realizar a maior feito do ser humano, que é cumprir a vontade do Senhor na terra. Uau. Nós podemos juntos realizar os nossos sonhos, que são os sonhos de Deus. Uau. Amém. E juntos nós podemos tudo isso. Amém. É verdade. Amém, amém. Eu acredito que nós podemos juntos construir uma família saudável, né? Um decidindo amar o outro, né? Como Cristo de fato nos amou, se entregando um pelo outro, né? E só dessa forma nós só conseguimos construir uma família saudável juntos. É verdade. Acho que uma das únicas coisas que juntos é só juntos para fazer isso, né, amor? E juntos nós podemos encaminhar nossos filhos para que eles vejam Cristo na nossa casa. Sozinho eu também não consigo fazer isso. Não basta eu apenas revelar Jesus e meu marido não revelar, mas podemos juntos revelar a Cristo e podemos juntos inspirar, como você falou, uma igreja, né, de várias famílias, que a igreja é constituída de várias famílias, Sim. a, de fato, buscar a presença de Deus no nosso casamento, porque tudo isso que nós estamos contando aqui é só pela graça e misericórdia do Senhor. Jamais daríamos conta de permanecer juntos se não fosse a graça do Senhor. Meu Amém, Deus. amém. Amém. Amor. Que podcast. Pode junto ser esse, amor. Meu Deus. Gente. Olha, gente, de verdade, já passou muita gente nessa mesa. Meu Deus do céu. Mas olha, eu vou falar Que pessoalmente. Foi uma das histórias que mais me inspiraram. Me inspirou, Sim. mais me... Parece Como muito com a gente. Você me Nos edificou. motiva, né? A querer Glória a mais. Deus por isso. Muito Glória a obrigada. Deus pela obediência, pelo coração. Vocês são os fofos, gente. Meu Deus do céu. Cara, que especial. Jesus, obrigado, Senhor, pelas suas conexões. Obrigado. Vocês são muito Que fofos. pena, né? Chegamos no Que final. pena que a gente já tá encerrando esse pod juntos, porque, por mim, eu ficaria aqui mais umas 2. Acho que ficaria no gabinete, igual o senhor ficou igual aí eu, 4 cara. horas. Mas olha ali a cara do Caleb, da Daia. Mas, ó, vocês que acompanharam até o final. E eu acredito que deve ter só 0,5% da população brasileira que ainda não conhece
pastor Tiago e a pastora Dai. Mas ainda Meu assim, Deus. vai lá e segue bom. os pastores no Segue eles. Instagram. E também no podcast No deles. né? podcast, Como é a que é? gente é família. Por Exatamente. favor, gente, imagina o tanto de conteúdo relevante, Já se incrível, inscreve no canal. poderoso. E lembrando que o nosso Pode Juntos acontece às sextas-feiras. Você que é novo por aqui, já se inscreva, já dê o seu like, já faça parte do nosso Pode Juntos. E meu parceiro de propósito, vamos juntos? Vamos juntos, vamos construir, né? Vamos pegar esse legado aqui Amém. lindo desse casal e continuar cumprindo o chamado Amém. do Senhor. Amém. Amém. Te amo. Obrigada. Amamos você. Obrigada, Deus obrigada. abençoe. Obrigada por obrigado, tudo. gente. Deus abençoe Tchau. vocês e até o próximo Pode Junto!